Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Abuso infantil, em caixinhas coloridas. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero falar sobre o abuso que as crianças estão sofrendo com as caixinhas coloridas, quando os pais não sabem o que dar de café da manhã e acabam dando essas caixinhas coloridas de cereais. Antes de eu falar sobre os cereais, quero falar sobre o que acontece no corpo com os cereais. Os cereais são carboidratos, são grãos e são processados pelo corpo. Do que faz a glicose subir, que faz o açúcar subir, quando você vê a porção que está na etiqueta, cada um desses cereais tem uma etiqueta que indica qual é a porção a que se refere o fabricante, que pode ser de 3/4 de xícara a uma xícara. A uma xícara, dependendo do cereal. O fabricante brinca com isso, porque se ele quer que pareça que há poucas calorias ali, ele reduz para 3/4 e se vê que não há calorias suficientes, então deixa em uma xícara. Mas é só isso. Baseado no tema das calorias, que é algo que não funciona. Então, quando você vê a porção, você sabe que a informação nutricional que vai receber no painel tem a ver com essa porção. A primeira coisa que você deve olhar na etiqueta é qual é o total de carboidratos totais. Por que olhar para o total de carboidratos? Porque os carboidratos totais se transformam em glicose. Agora, importante saber que dos carboidratos totais é preciso descontar a fibra. Quando você desconta a fibra, ficam os carboidratos líquidos. Vamos dizer, se isso estivesse aqui, diria aqui. Vamos a pegar um exemplo por aqui. Ok. Vou te mostrar aqui. Repare. Se isso estivesse aqui, ok. E tivesse um que diz 24 gramas de carboidratos totais e traz 1 grama de fibra. Então você fica com 23. Esta é a parte que vai se transformar em carboidratos. Essa quantidade de carboidratos líquidos é o que sobra depois das fibras, porque a fibra é parte do carboidrato, mas não conta porque não eleva a glicose. Então, essa é a que faz a glicose subir. Quando a glicose sobe muito, causa obesidade. Quando a glicose sobe ainda mais, causa diabetes. Então, basicamente, tanto a obesidade quanto a diabetes podem ser controlados se você se encarregar de não consumir excesso de carboidratos. Não há nada de errado com os carboidratos. O problema é que, quando consumidos em excesso, eles prejudicam o corpo e são causas de obesidade e diabetes. Reparem, já sabendo disso, a próxima coisa que você precisa saber é que as crianças dependem de nós. As crianças dependem de nós, os adultos, porque elas não sabem, não têm elementos de julgamento para poder tomar suas próprias decisões. Há um livrinho que eu uso há muitos anos nos centros Natural Slim. Todos usamos um livro que se chama O Caminho para a Felicidade. Este livro, O Caminho para a Felicidade, eu adoro porque é um livro de valores. Eu acredito nos valores políticos, não religiosos, mas valores, coisas de puro bom senso. O que está acontecendo? O valor número 4 deste livrinho. O Caminho para a Felicidade. Visite eucaminolafelicidade.org para ver os 21 preceitos. Cada um tem um filme explicativo. É bom para ensinar valores às crianças. O preceito número 4 diz: ame, ajude as crianças. Para uma pessoa ser feliz, ela teria que amar e ajudar as crianças. Mas como pode um pai, uma mãe, um avô, uma avó ajudar uma criança, seu neto, se não sabe que está dando algo muito prejudicial? Você tem que primeiro saber que está dando algo ruim e é sua responsabilidade como adulto saber disso, amar e ajudar as crianças. Aqui vou mostrar algumas das barbaridades que estão nos vendendo em caixinhas coloridas, precisamente direcionadas. Para quem? Aos mais fracos, os mais indefesos, as crianças não é. Então nos cabe a nós saber disso. Repare. Se você olhar aqui para o original, os flocos de milho, né? Que a porção é de... Aqui se refere o painel nutricional, refere-se a uma xícara de sucrilhos de milho, né? Esse cornflakes, mas esse ainda não tem açúcar. Esse é o original. Nos velhos tempos, quando eu era jovem, comia-se isso e colocava-se açúcar por cima e leite, e a gente misturava assim e fazia barulho. Pois pela mesma açúcar, né? E o Jorge me disse que em casa um amiguinho ensinou ele a colocar chocolate em pó por cima, que isso era chocolate com açúcar.
e fazia toda aquela mistura ali. Por isso o Jorge ficou hiperativo. Me acompanha. E ainda estamos lidando com isso, sistema nervoso excitado. Mas, basicamente, isso é este, por exemplo, que tem uma xícara de porção, tem aqui um total. Carboidratos totalizando 24 gramas, né? E de fibra tem 1. Então ficam 23 gramas. Cada um desses gramas, cada grama que sobra se transforma em 5 miligramas de glicose no sangue. Então 23 vai aumentar o sangue em 115 miligramas. Imagine que diabetes é 130. Agora imagine o que você está dando a uma criança. Você está dando uma diabetes para começar o dia e não estou contando o leite. Nem as outras coisas que eu dou, ou pão, ou o que quer que eu dê pela manhã. Sabe Deus o que você está dando, né? Aqui tem outro V, com coisinhas de bonequinhos. Dos Flintstones, uma coisa bem que... Então esse tem um total de, meu Deus, realmente impressionante. 23 gramas, 0 fibra, 23 que vão direto para o fígado da criança. Esse outro nos anunciam na televisão e que para emagrecer você pode ter isso. Como alguém pode pensar que dá para emagrecer comendo milho ou arroz? Não dá. Se isso é o que usam para engordar os porcos. Reveja a indústria suína e você vai ver que o que usam para engordar os porcos, porque o porco no negócio é deixá-lo bem gordinho, porque quanto mais pesa, mais dinheiro se ganha. Este, por exemplo, é um dos cereais, o Special K original, que é alto em fibra, tem 120 calorias muito nutritivas, né? Como explica aqui, e na verdade as pessoas acham que é feito de milho, não, isso é feito de arroz, é arroz e glúten de trigo, a parte mais prejudicial, e açúcar em ordem do que tem dentro, e isso tem um total, em uma xícara tem entre 23 gramas, 0 fibra, 23 que vão direto, isso usam para emagrecer. E a gente que come isso acaba engordando. Este é com canela e colocam de novo os bonequinhos, né? Então colocam em aproximadamente 3, 4 de xícara. Um pouco mais de 26 gramas de carboidratos. Agora subiu. Quanta fibra alimentar? 0, pois vai direto para o fígado da criança. Este. Mesmo? Agora. Coloca o tucano. Tem 25 gramas de carboidratos. 3 de fibra. Ficam 22. E isso é feito de milho, arroz, trigo. E este que está aqui, que é um dos mais saborosos. Este tem, como se chamam essas coisinhas? As passas. Imagine, este tem apenas, em uma xícara, tem 46 gramas de carboidratos. Menos 7 de fibra, ficam 39, tem mais carboidratos, que se transforma em glicose com uma Coca-Cola. A Coca-Cola tem 37 em uma garrafa de 12 onças e isso tem 39 líquidos. Agora, algo que você precisa saber sobre tudo isso é que além do fato de que são altíssimos em carboidratos e é a pior maneira de começar o dia para seu filho, se você tem problemas com crianças que têm déficit de atenção, que não conseguem se concentrar, você mesmo está causando isso porque está dando algo que deixa o sistema nervoso fora de controle. Quer saber mais sobre isso? Vá ao Metabolismo TV e veja que estou falando no Metabolismo TV que os 3 alimentos mais agressivos que existem são trigo, arroz e milho. Nós chamamos de TAN. Do que isso é feito? Bendito seja o Senhor, trigo e arroz e milho. Vamos amar e ajudar nossas crianças. E isso começa por nós, os adultos. O conhecimento e dar um bom exemplo. Melhor dê a ele uma fruta. Melhor faça uma mexidinha de ovo com um pedacinho de pão pequeno. Aí, você realmente pode ajudar a criança. Com tudo isso, você só está levando à morte, de alguma forma, em uma caixinha colorida. E isso eu realmente comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa.